Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed, e hoje juntos nós vamos rezar a Nossa Senhora para que ela desate o nó dos julgos hereditários. Sim, seu passado não pode dominar a sua vida, não pode delinear o que será o seu futuro, mas você, se abrindo à graça de Deus, será um restaurador de brechas do passado. E aquelas influências ruins dos seus antepassados vão ser transformadas em bênçãos pela sua oração, pela sua entrega a Deus, pelas mãos de Nossa Senhora. Eu quero pedir a você que é novo nesse canal, que você venha se inscrever, faça parte dessa família. Nós oferecemos a Santa Missa na intenção daqueles que hoje se inscrevem no nosso canal. E também ativa o sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos novos, as bênçãos novas que estão chegando para você. Vamos agora rezar a São Miguel Arcanjo, pedindo que ele abençoe esse momento de graça, que ele ajude ao nosso coração se abrir para ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Guerreiros, guerreiras desse exército, eu quero começar dizendo para vocês, começo dizendo que minha voz está um pouco ruinzinha, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Eu começo dizendo para vocês a passagem, a carta de São Paulo aos Romanos. Porque muita gente diz que essa história de julgo hereditário não existe, que não existe influência nenhuma. Não, isso está errado, meus irmãos. Padre Rufus nos ajudou muito a entender e a nos abrir à cura. Para quem não conhece, o Padre Rufus foi um dos maiores exorcistas dos últimos tempos e nós tivemos alguns grandes eventos com ele aqui em Fortaleza. Também a Canção Nova fez eventos imensos com o Padre Rufus. Quantas curas e libertações. E nessa parte de julgo hereditário também. Então, eu quero começar com você vendo a carta de São Paulo aos Romanos. Depois você olha com calma o capítulo 5. Jesus vai falar que por causa do pecado de Adão, todos nós ficamos numa situação difícil. Ficamos sob a influência do pecado. E Jesus, com a sua obediência, com a sua pureza imaculada, só ele, sendo Deus, poderia vencer o pecado. Ele desatou, vamos dizer assim, o nó que Adão fez. Por isso, Nossa Senhora, como nova Eva, com Jesus, desatou também o nó do pecado de Eva. Então você vê em Romanos 5 já falando isso. Foi Adão que pecou, mas todos nós tivemos uma influência do pecado do nosso primeiro pai. Também no capítulo 7 e 8 de Romanos, é uma leitura lindíssima. Vai falar aquilo que todos nós sentimos no nosso coração, uma vontade de fazer o bem e acabamos fazer o mal, diz o capítulo 7. Por que isso? No capítulo 8 vai explicar. Porque todos nós fomos colocados debaixo do pecado. Todos nós, toda a criação geme e sofre como dores de parto para acontecer esse nascimento, essa vida nova, a vida eterna do céu. Por que isso? Diz lá em Romanos, não por nossa própria vontade, mas porque nós dependemos daquele que pecou, somos descendentes de Adão. Pela nossa dependência de Adão, nós absorvemos essa dívida, essa consequência ruim. E a gente vai ver isso em outras passagens da Bíblia. Você vai ver o rei Davi, ele tinha um grande capitão do seu exército, que ele confiava. E uma vez, o rei Davi estava junto com esse capitão num momento de paz, não era um momento de guerra. E esse homem tinha um rancor de um outro homem, um outro capitão, que foi capitão de Saul, do rei Saul. O que aconteceu? O Joabe, que era o capitão de Davi, se vingou no momento de guerra, contrário à vontade de Davi, fez um mal terrível, matando o outro homem.
E o que aconteceu? Isso iria gerar uma guerra no povo de Israel, isso ia gerar divisão, discórdia, por causa de um capricho de vingança que aquele homem fez. E Davi amaldiçoou. Publicamente, Davi fez luto, mostrou para todos que ele não aprovava aquilo que foi feito, não veio dele aquela ordem, e ele amaldiçoou Joabe. E todos os descendentes de Joabe tiveram a consequência de doenças graves, de lepra e outras doenças, de escorrimento de sangue, de secreção, por causa desse grande pecado que ele fez, que poderia destruir o povo inteiro. Você está entendendo? Quem pecou foi o capitão de Davi, Joabe. Porém, por causa do pecado dele, ele deixou uma maldição influenciar todos os seus descendentes. Você está entendendo? Então, além dessa grande consequência do pecado, que é o pecado original, existem os nossos antepassados mais próximos. Pai, avô, bisavô, tataravô ou tataravó, né? Além de Adão, existem coisas que aconteceram na história da nossa família que podem nos influenciar. Outro exemplo bíblico. Jesus, em Mateus 18, vai fazer uma comparação. Um homem que devia uma fortuna e não tinha como pagar. A sua mulher e os seus filhos seriam vendidos como escravos para pagar a dívida que ele tinha. Você está entendendo? Hoje em dia, na lei desses tempos agora, isso não acontece, de alguém ser vendido como escravo para pagar a dívida. Mas nos tempos antigos isso acontecia. Mas mesmo assim, o que um pai e uma mãe fazem de ruim vão trazer consequências ruins sim para os seus descendentes. Isso é lógico. Não quer dizer que tudo é culpa dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? Tem uma passagem bíblica que os apóstolos perguntam: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego de nascença? Foram os pais dele? E Jesus diz que não foi nem ele nem os pais dele, mas é para que naquela dor se manifestasse o triunfo de Deus, a glória de Deus. Entenda bem, Jesus transformou o pecado de Adão e Eva, transformou a maldição em bênção. Ele sofreu toda a maldição do pecado que nossos primeiros pais causaram e transformou em bênção. Toda a pobreza que veio, todo o sofrimento, Jesus vai dizer em Mateus 5, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus, felizes os que choram, porque eles serão consolados. E Jesus vai transformando toda a maldição em bênção. E Jesus quer fazer isso também na sua história de vida. Eu quero ler para você mais uma passagem muito forte sobre essa questão do jugo hereditário. Olha aqui, Êxodo 34, versículo 6, vai dizer: o Senhor passou diante dele, de Moisés, exclamando: Adonai, Adonai, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, e lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque ele castiga o pecado dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Olha aqui, meus irmãos, Moisés nesse momento tem uma experiência mais profunda de todas da vida dele com o amor de Deus. Ele entendeu que Deus conserva sua graça, seu favor, seu cuidado, seu carinho, sua misericórdia, até mais de 1000 gerações. Olha que proporção. Para quem faz o bem, Deus recompensa imensamente mais. Nós herdamos não só coisas ruins dos nossos antepassados, muitas coisas boas também. Mas aquilo que vem de negativo deve ser reparado, deve ser consertado. Olha a diferença. Para quem faz o bem, ele beneficia 1000 gerações, né? E para quem faz o mal, ele pune, corrige 3 a 4 gerações. Está vendo que diferença? O amor de Deus é imenso, mas o pecado dos nossos pais trouxe consequência e precisamos nos libertar. Então, existem vários tipos de jugo hereditário. São coisas que se repetem na nossa família, que são comuns na nossa família, coisas negativas que nós precisamos quebrar. Jugo é aquilo que o jumento, que os animais de carga traziam para carregar a carga. E às vezes a sua família carrega uma carga que Deus não quer que ela carregue. Carrega uma carga por causa de
coisas erradas que antepassados fizeram. E você pode e deve, com as chagas de Jesus, reparar e desfazer. Se o seu marido bebe, se o pai dele bebia, se o avô dele bebia, você não quer que o seu filho continue esse jugo hereditário, essa influência ruim. E como você vai fazer? Você vai consagrar o seu filho ao sangue de Jesus, nas chagas de Jesus. O seu filho, tendo uma experiência com Deus, libertará não só a ele, mas todas as outras gerações que virão. Às vezes, jugo hereditário por causa de suicídio, de mortes terríveis, traumáticas que aconteceram, de maldições que algum antepassado deu para o seu filho. Tudo isso é quebrado quando nós transformamos em caridade. Um exemplo: se você tem uma grande tendência de bebida, você pode e deve não só se libertar em nome de Jesus, mas depois você faça parte de um trabalho para ajudar os alcoólatras. Por exemplo, o AA, não é? Então, se você fizer isso, vai se cumprir Isaías 58. Você vai restaurar ruínas antigas dos seus antepassados e você vai ser uma bênção para todos os que virão depois. Quando você aceita Jesus na sua vida de verdade, todas as maldições vão sendo quebradas e os seus descendentes serão abençoados. Eu quero contar para você, guerreiro, guerreira, um testemunho de uma guerreira desse exército de São Miguel, de uma situação muito difícil, que foi consagração ao inimigo, mas pela oração dela com o exército de São Miguel, a vitória é certa. Olha só. A paz de Cristo, exército imbatível, eu não quero ser identificada. Estou muito, mas muito maravilhada com um exército tão poderoso. Eu tenho um testemunho maravilhoso. Eu venho lutando há 15 anos com demônios que viviam a atormentar o meu esposo, pois ele veio de uma seita onde ele tomava até mesmo sangue de galinha misturado com vinho. E eu, de uma família muito católica, e levei esse tempo todo sofrendo, pois ele vivia em um mundo de luxúria, quer dizer, o pecado da carne, e vários tipos de pecado. Eu vi várias vezes o inimigo se apoderar dele, até conhecer o Instituto Hesed, onde em uma das lives de combate ao jugo hereditário, eu pedia muito a São Miguel pelo meu esposo, e eu pedi um sinal a Deus. Se todo o exército do céu estava me ouvindo e vindo em meu auxílio e libertando o meu esposo. E nesse instante, meus irmãos, o meu filhinho de 5 anos entrou no quarto, correndo, e deitou junto de mim e falou que estava sendo a melhor noite da vida dele. Olha que coisa linda. E ainda eu perguntei ao meu filho por quê, mas ele não sabia o porquê, mas eu sabia que era a libertação do pai dele que estava acontecendo. E depois desse dia eu mando todas as lives para ele e ele assiste no trabalho quando encontra um tempo. Obrigado ao exército de São Miguel, pois eu já tinha feito todas as orações que achava e que me diziam que eram boas. Mas foi aqui, no exército de São Miguel, que o meu esposo começou a ser libertado. Continuem orando por ele para que todas as barreiras sejam quebradas. Quem como Deus? Ninguém. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E eu digo uma coisa, aquela criança ia ter um peso, ia levar para os seus descendentes a maldição que foi feita pelo pai dele. E foi quebrada. Por isso aquela criança foi correndo sentindo uma alegria imensa. Algo foi desfeito ali, porque foi rezado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Isso Deus quer fazer na sua família também. Num vídeo curto como esse, não dá tempo de falar, são vários tipos de jugos hereditários, que todos nós temos alguns na nossa vida, porque nossas famílias não foram totalmente puras e santas. Sempre nós temos algo a reparar, a restaurar. Pela nossa entrega a Deus, isso será restaurado. E hoje, no terço do meio-dia e no terço do combate, nós oraremos com muita autoridade, confiança em Deus, que aqueles que creem serão libertos, será quebrado o jugo hereditário. Você acredita nisso? Jesus diz, seja feito de acordo com a tua fé. Eu sei que você tem fé. Por isso agora, com muita confiança, nós vamos rezar a nossa oração a Nossa Senhora desatadora de nós, pedindo que ela venha desatar todo tipo de nó, de jugo hereditário, que ainda hoje influencia a nossa casa, a nossa família, a nossa vida.
E também você pode colocar nesse momento aquele nó que mais aflige o seu coração nesse momento agora. Aquela preocupação que mais você tem nesse momento, coloque diante do Senhor nessa oração, a Nossa Senhora Desatadora de Nós. Vamos rezar primeiro o ato de contrição, porque nenhuma graça vem se nós não nos arrependermos dos nossos pecados sinceramente. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. E se você tem algum pecado grave ou tem mais de um ano sem se confessar com o padre, procure o sacerdote, porque não serás liberto se não tiver a confissão em dia. Pelo menos há um ano, é o mínimo que a igreja exige. Vamos rezar juntos. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança das famílias e sublime conselheira, prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida, que tanto me afligem. Coloque agora para Nossa Senhora, diga para ela qual é o nó. Refugio-me sob a tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança de que serei atendida em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai-me o perdão dos meus pecados junto ao teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, Mãe, medianeira e intercessora. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei os nossos pedidos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Já vai tomando posse dessa vitória de Deus na sua vida. Inclusive, o Evangelho de hoje vai mostrar a genealogia de Jesus. Na história de Jesus, tinha prostituta, Raabe. Tinha uma mulher viúva porque o seu marido foi morto por conta do adultério, Betsabeia. Tinha uma mulher que era mendiga, estava mendigando comida no chão, Rute. E Jesus foi descendente de toda essa história. Situações de miséria, situações de morte, situações de dores, de traições, de prostituição. Mas Jesus restaurou toda essa história do passado. Claro, Ele é Deus, sim, mas você está em Jesus. Você em Jesus vai restaurar também toda a história do seu passado e você será uma bênção para a sua família. Hoje passaremos o dia inteiro clamando as bênçãos do Senhor e essas bênçãos virão para a cura e libertação de todo o jugo hereditário. Divulga esse vídeo com muitas pessoas, guerreiro, guerreira, porque muita gente precisa dessa luz e não tem, porque não tem quem fale. Precisam descobrir que Jesus é o único que pode libertar de todo o mal. Por isso divulga esse vídeo para muitas pessoas, seja generoso na sua evangelização, dando like também, você faz com que o vídeo fique em destaque pelo YouTube e chegue a mais corações. E coloque também aqui no comentário o seu pedido, a sua intercessão, o nó que você precisa que seja desfeito na sua vida, seja de jugo hereditário ou seja algum outro tipo de nó. Colocaremos todas essas intenções na Santa Missa. Deus abençoe, guerreiro, guerreira, e até daqui a pouco, se Deus quiser.